Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o meu primeiro conteúdo analisando os jogos do Super Mundial de Clubes da FIFA de 2025, competição inédita aí que vai estar acontecendo nos Estados Unidos a partir de hoje, dia 14 de junho, até o dia 14 de julho, ou seja, teremos aí um mês de competição, aí um mês de novo Mundial de Clubes da FIFA. Uma competição que vai reunir aí equipes representantes das 6 confederações continentais ligadas à FIFA, né, a Conmebol, a CONCACAF da América do Norte, a UEFA da Europa, também a Confederação da África, da Ásia e da Oceania, além de equipes aí do país sede, os Estados Unidos, que vai estar recebendo essa competição. Então a gente tem aí 32 equipes que vão estar formando essa fase de 8 grupos aqui da competição que a gente tem, e a gente vai comentar um pouco sobre os confrontos que a gente vai ter aqui nessa fase de grupos, né? Onde eu vou organizar aqui um planejamento de trabalho, tentando traçar aí os melhores cenários junto com vocês aí, do que a gente pode encontrar de oportunidades aqui dentro dessa fase de grupos, né, dos confrontos dessa fase de grupos, né, e tentar entender aqui quais são as melhores situações onde a gente pode extrair valor aqui dessa competição, que é uma competição que vai atrair muita visibilidade aqui justamente porque o futebol ao redor do mundo está parado para essa competição acontecer. Então houve um trabalho, além de um lobby muito forte por parte aí do presidente da FIFA, também um volume muito grande de dinheiro sendo investido em premiações e em mídia em cima desse torneio, para que ele já começasse gerando interesse aí, principalmente das grandes equipes do futebol europeu, que são as equipes que trazem mais mídia, mais visibilidade para essa competição. Então a gente tem aí uma grande curiosidade, né? A maioria dos apostadores tem uma curiosidade, uma certa expectativa em cima desse torneio para entender qual vai ser o real interesse aí das grandes equipes do futebol europeu, sobretudo nessa competição, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e vai tentar entender como que isso pode ser interessante aí para a gente no universo das apostas, beleza? Queria convidar vocês então para comentar, deixar aqui nos comentários como que vocês pretendem trabalhar nessa competição. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui para ajudar esse conteúdo a chegar no número maior de pessoas. Deixa um like aqui que também ajuda muito no engajamento do vídeo. E vamos lá, vamos falar um pouco então sobre os jogos que a gente tem aqui dessa primeira rodada. Nesse vídeo eu pretendo analisar toda a primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, beleza? Depois a gente vai fazer um outro vídeo falando de como foi o pós-jogo aqui dessas partidas e analisar a segunda rodada e assim por diante até toda a fase de grupos, ok? Bom, começando com o jogo que a gente tem na estreia da competição, hoje às 21 horas, o jogo único desse dia é Al Ahly do Egito contra o Inter Miami, que tem Lionel Messi, que tem Luis Suárez, que tem Sérgio Busquets, Jordi Alba tá fora por lesão, mas enfim, a espinha dorsal desse time aqui é justamente aquele time do Barcelona que foi campeão da Champions League, enfim, que tinha esses grandes nomes aí e que num projeto de crescimento do futebol norte-americano foram trazidos aí para atuar nesse time do Inter Miami. O treinador do Inter Miami é o Mascherano, também foi jogador do Barcelona nessa mesma passagem, nessa mesma era desses outros grandes jogadores. Então a gente tem uma equipe aí com vários nomes de peso, né? Inclusive foi uma estratégia do presidente da FIFA trazer o Inter Miami para disputar essa competição, justamente levando em conta a visibilidade que essa equipe teria por ter esses grandes nomes aí do futebol. O presidente da FIFA tentou, inclusive, trazer também o time do Cristiano Ronaldo, mas aí acabou não conseguindo, o time não venceu a sua competição lá na África, né? Então a gente teve no Oriente Médio, então a gente teve aqui a presença do Inter Miami também muito relacionada a essa questão da visibilidade, né, de grandes nomes do futebol aí, como Messi, como Suárez, como o próprio Sérgio Busquets aí, que são jogadores famosos por terem uma passagem muito vencedora no futebol europeu, né? Então a gente tem aqui isso também influenciando na questão do preço, tá? O Inter Miami naturalmente é o favorito contra o Al Ahly,
mas a gente tem que levar em conta aqui que o time egípcio não é um time bobo, tá? É um time que no outro formato de mundial que a gente tinha até então, que tinha representantes aí também de todas as confederações, mas que era um representante apenas de cada confederação, então era um formato muito mais enxuto, e o Al Ahly, ele sempre estava presente, era uma das equipes que mais marcava presença, porque é um time extremamente vencedor dentro da sua confederação, o time egípcio, né? Então, a nível continental, lá na África, é uma equipe que sempre desponta aí entre os principais clubes, né, da sua confederação. Então, temos aqui um time com certa experiência em disputar esse tipo de competição intercontinental, mas é claro, aqui a gente tem um formato um pouco diferente, onde naturalmente o time vai ter muito mais dificuldades para conseguir chegar, né? Então aqui temos um enfrentamento bem interessante, né? Naturalmente a gente deve ver o time do Inter Miami tendo mais volume, tendo mais iniciativa, até porque a gente sabe que dentro do futebol norte-americano, a própria MLS, a liga onde o Inter Miami atua, não é uma liga de muita visibilidade, então a garantia desse Super Mundial é de que essas estrelas do futebol voltem a ter uma visibilidade importante dentro de um cenário internacional, né, dentro de um cenário global do futebol, e isso pode ser interessante também, justamente porque a FIFA impulsionou em relação a dinheiro, né, as premiações, que podem chegar até a $1 bilhão, a premiação total aqui envolvendo prêmios por participação das equipes e também prêmios a cada fase que cada equipe vai passando, vai embolsando um valor maior, né? Então a gente tem aqui um jogo que pode ser muito interessante a gente buscar correção de preço aqui trabalhando em lei ao time pior em campo, tá? Eu acredito que por termos aqui o Inter Miami jogando nos Estados Unidos, que vai ter maior torcida naturalmente, né? É um time que vai jogar no seu país sede e tem grandes jogadores de qualidade técnica individual inquestionável, né? Como é o Messi, como é o Suárez, principalmente do meio para frente, onde tem um poder de fogo muito melhor que o time egípcio, né? A gente pode tentar buscar uma correção de preço trabalhando em lei ao time do Al Ahly nesse jogo, tá? Pode ser que a gente não tenha uma janela de superioridade muito grande, mas vai ser um jogo para a gente testar um pouco de como vai estar aí a movimentação do dinheiro em relação a esse campeonato. Por ele ser um campeonato inédito, a gente tem que ter um pouco de cuidado, beleza? Então, Al Ahly e Inter Miami, lei ao time egípcio aqui. Depois, pelo grupo A, a gente também vai ter a estreia do Palmeiras contra o Porto. Nesse mesmo grupo aqui, temos o Porto, que é o representante europeu, e temos o Palmeiras, que é o representante sul-americano. Esse jogo vai acontecer amanhã às 19 horas. Lembrando que eu vou tentar fazer live para todos os jogos, tá, pessoal? Eu vou tentar estar ao vivo lá na plataforma roxinha, já que aqui no YouTube tomamos um strike, então eu vou estar fazendo live em outra plataforma, vou deixar o link para vocês lá nos stories do Instagram, então se você não me segue no Instagram, no Telegram, os links estão aqui na descrição do vídeo para você me seguir por lá, beleza? Falando desse grande confronto aqui, também um confronto inédito que a gente tem entre Palmeiras e Porto, o time brasileiro deve ir com força máxima para enfrentar a equipe portuguesa, que tem aqui grandes nomes também, mas não tem feito uma boa temporada. A gente viu o time do Porto terminando o campeonato português na 3ª colocação. Não consegue já há algumas temporadas fazer frente aí para o Benfica e para o Sporting. Também nas competições continentais o Porto não tem ido muito longe, então vive um momento aí dá para se dizer assim, de baixa em relação ao histórico nas temporadas anteriores aí, onde a gente teve o Porto jogando muito bem, né? Se desfez de alguns jogadores importantes aí, como o caso do Vitinha, meio-campista que foi pro PSG, o caso do Taremi também, jogador centroavante aí, que foi, se não me engano, pro Milan ou pra Inter de Milão, não lembro exatamente para onde ele foi jogar, mas ele foi pro futebol italiano e deixou o Porto carente aí de um jogador com qualidade de finalização, né? Tem alguns bons nomes aqui, como o goleiro, né? O João Mário, lateral direito, também é um bom jogador. PP, aqui o brasileiro, ex-Grêmio,
que não vive mais uma fase tão boa, mas é um jogador interessante. Então, tem bons jogadores aqui o time do Porto, mas é uma equipe dentro dos europeus que estarão disputando esse Mundial de Clubes, talvez seja um dos times mais fracos aqui, mais acessíveis aqui de serem batidos por uma equipe sul-americana, né? No caso aqui temos o time do Palmeiras, que é uma equipe que vem fazendo uma temporada muito interessante, já venceu a Supercopa Continental aqui contra o Botafogo, né? Aliás, venceu a Supercopa recentemente, venceu a Libertadores recentemente, título qual levou o Palmeiras a disputar esse Mundial aqui, e vem muito bem no Campeonato Brasileiro também, disputando ali ponto a ponto a liderança contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o Bragantino. O Palmeiras está sempre nesse pelotão de cima aí, disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então temos um time que vem num ritmo muito bom, que tem jogadores interessantes aqui e que muito provavelmente vai fazer uma frente contra essa equipe do Porto, tá? 2,45 para o Palmeiras, 2,88 para o Porto, então a gente tem um leve favoritismo para o lado do Palmeiras aqui. É importante a gente levar em conta alguns fatores para essa competição, que é o fato dela ser uma competição inédita, então mais de 90% dos confrontos dessa fase de grupos aqui não tem um histórico prévio para a gente analisar, então a gente não pode se basear num histórico aqui. Palmeiras e Porto, por exemplo, são equipes que nunca se enfrentaram na história, então a gente não tem um registro aí para poder analisar. O que a gente tem são os momentos das duas equipes que a gente pode comparar, mas a gente só vai ver na prática quando as duas equipes se enfrentarem para entender aí como é que vai funcionar mais ou menos a dinâmica do mercado em relação a cada um desses times. É natural que a gente tenha aí um peso muito maior de dinheiro pro lado das equipes europeias, tá? Então a gente vai ver, nesse caso entre Palmeiras e Porto aqui, não tão nítido isso, mas quando a gente pegar outras equipes europeias que estão no nível melhor, contra equipes sul-americanas ou equipes asiáticas ou equipes africanas, a gente vai ver uma diferença de preço muito grande, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Aqui pode ser um jogo interessante para over goals, tá? A gente tem aqui a linha do 2,5 em 2,15, tá? Eu não descarto a possibilidade de trabalharmos gols aqui nesse jogo. Esse grupo aqui é um dos grupos mais parelhos, né? O grupo 1, o grupo A é um dos grupos mais parelhos, né? Al Ahly, Porto, Inter Miami e Palmeiras. Um grupo onde o Palmeiras pode sim se classificar se fizer um bom jogo contra o Porto já na estreia, tá? Então, over goals é a minha primeira sugestão aqui para trabalhar nesse jogo, e também o mercado de correção de preço aqui para qualquer uma das equipes que não estiver jogando bem no início do jogo, tá? Então, vai muito da leitura de jogo, não vou dizer aqui para você fazer um lay ao Porto ou um lay ao Palmeiras, sem entender mais ou menos como vai ser a postura dessas equipes no início do jogo, tá? Lembrando que essas escalações aqui são só uma prévia, né? Não necessariamente a escalação oficial, mas a gente tem aqui a ideia de que as duas equipes vão com o seu time mais titular possível para esse confronto de estreia, beleza? Bom, vamos então aqui para o grupo B, né? Vamos pegar aqui o grupo B da competição, onde a gente tem aqui já na estreia um grande jogo, para mim um dos mais interessantes aqui dessa primeira rodada, PSG e Atlético de Madrid. PSG campeão, atual campeão da Champions League, Atlético de Madrid terceiro colocado da La Liga, e também conseguiu chegar relativamente longe aqui na Champions League nessa edição da temporada, mas não foi a melhor temporada do Atlético de Madrid na história, né? A gente já teve aqui o Atlético de Madrid fazendo apresentações melhores, tá? Mas é um time tecnicamente muito qualificado, é um time que tem uma estrutura defensiva muito sólida, tá colocado aqui com sua escalação mais titular possível, né? Com o Oblak no gol, com o Molina, com Normandi, com Jimenez, Galan pela lateral esquerda, Lino, Koke, Depou e o Simeone, na frente Griezmann e Julian Álvares. É um time de fato muito forte, muito qualificado, principalmente no que diz respeito à organização defensiva, tá? A gente tem visto o time do Atlético de Madrid mudando um pouco a postura. Era um time que jogava muito com um futebol mais reativo antigamente, algumas temporadas atrás, e vem mudando esse estilo para um jogo um pouco mais agressivo, um pouco mais de posse de bola no campo do adversário. Então a gente deve ter um bom confronto aqui contra a fortíssima equipe do PSG,
que conseguiu chegar no seu objetivo aí de muitos anos, que era vencer uma Champions League. O PSG conquistou essa temporada a tríplice coroa, né? Ganhou a Copa do seu país, ganhou a Liga do seu país e ganhou a Liga Continental, a Champions League. E agora vai para esse Mundial de Clubes aqui, como sendo um dos principais favoritos ao título também. Resta saber se o interesse dessas equipes grandes aqui do futebol europeu, se vai ser de fato uma competição interessante para esses times disputarem, né? Então a gente fica com esse ponto de interrogação aí, porque apesar de o mercado ter muita expectativa nesse campeonato, não necessariamente possa ser um campeonato muito interessante para as equipes, porque a gente vai pegar justamente um período onde o futebol estaria parado na Europa, esses jogadores aqui estariam de férias. Então, se a gente for levar em consideração o desgaste dos jogadores ou o interesse dos jogadores em disputar esse tipo de competição aqui, às vezes é melhor a gente ter uma escalação mista para reserva com jogadores mais motivados dessas equipes do que ter os jogadores titulares não tendo tanto interesse assim de disputar um jogo de alto nível ou com seu esforço físico máximo aqui para esse tipo de competição, tá? Então, o que eu recomendo para vocês é que contenham a sua expectativa, vamos analisar o jogo com bola rolando para entender exatamente como que essas equipes estão motivadas para disputar esse tipo de campeonato aqui. E se a gente tiver boas oportunidades, a gente vai para dentro do mercado para tentar explorar boas situações aqui nesse confronto. O PSG naturalmente favorito, odd de 1,90. O Atlético de Madrid, odd 3,75. A gente tem aqui possibilidade de entrar em lei ao Atlético de Madrid, levando em consideração se o time deixar a bola para o PSG, se a gente vê o PSG sendo aquele time dominante, como a gente viu na maioria dos confrontos da Champions League, onde o PSG tentava sempre dominar o jogo, tentava sempre ter um estilo de mais posse de bola, de mais controle das ações dentro do jogo. Então a gente pode sim ter a possibilidade de ter uma correção boa de preço aqui contra o Atlético de Madrid num confronto desse tipo, tá? Não temos aqui um histórico recente também de confronto entre essas duas equipes, né? A gente vai ver um confronto aqui um pouco menos inédito do que seria, por exemplo, essas equipes enfrentando times sul-americanos, que de fato nunca aconteceu, né? Mas um enfrentamento entre dois europeus, a gente pressupõe aí um futebol um pouco mais equilibrado, um futebol de um nível um pouco mais parelho, onde a gente possa trabalhar situações aí interessantes também. O mercado de gols para esse jogo aqui, a odd do over 2,5 tá pagando 1,70, eu acho que tá um pouco amassado aqui, deveria estar perto de 1,90 na minha visão aqui, para a gente poder ter uma oportunidade interessante para trabalhar gols aqui nesse jogo, ok? Passando para o próximo confronto aqui do grupo B, a gente tem aqui Botafogo e Seattle Sounders. O Seattle vai jogar dentro do seu estádio, né? No estádio da sua cidade, se não me engano, é o Lumen Field, né? Na cidade de Seattle. É o estádio da NFL onde manda os jogos o Seattle Seahawks, né? O time de futebol americano, que é o proprietário do estádio, e o Seattle Sounders vai jogar nesse estádio aí, recebendo o time do Botafogo na estreia. O Botafogo já vai pegar um confronto relativamente difícil aqui. O Seattle Sounders é um dos melhores times da MLS, né, da Liga de Futebol Norte-Americana. Tem alguns nomes importantes aqui que estão de fora por lesão, tá? Então, mesmo que queira botar sua equipe titular aqui, o time do Seattle vai ter alguns desfalques importantes, tá? É um time acessível para o Botafogo enfrentar. Digamos que nesse grupo aqui, onde vai ter pela frente o PSG, onde vai ter pela frente o Atlético de Madrid, seja esse o jogo mais acessível para o Botafogo conseguir somar pontos aqui. Então é fundamental para o time brasileiro vencer essa primeira partida aqui, num jogo onde a gente vai ter menos visibilidade, naturalmente, do que o outro jogo do grupo, que é PSG e Atlético de Madrid. Então, a grande fatia de dinheiro, a grande liquidez desse grupo aqui vai estar no outro jogo, né? Então aqui a gente pode ter um mercado fluindo um pouco diferente em relação ao que a gente vai ter em PSG e Atlético de Madrid, tá? Esse jogo, inclusive, ele vai ser às 23 horas do horário brasileiro, um horário que
para o pessoal da Europa fica praticamente inviável, porque é no meio da madrugada lá para os europeus. Então a gente tem aqui um jogo onde naturalmente, pelo fuso horário, também já vai ter uma liquidez muito menor, né? São dois times que não têm tanta visibilidade assim quanto as grandes equipes da Europa. Então a gente deve ter uma outra lógica para trabalhar esse jogo aqui do que a gente vai ter nos jogos envolvendo grandes camisas europeias, tá? A gente tem a possibilidade de levar em consideração aqui um momento interessante do Botafogo, que fez um primeiro semestre aqui no Brasil, onde demorou para conseguir encaixar, demorou para conseguir se organizar ao redor de um novo trabalho, né? Deixou passar competições importantes aí, como o Campeonato Carioca, como a Supercopa da Conmebol aqui. Então, o time do Botafogo, ele vem focado em fazer um grande trabalho no segundo semestre, né? Agora está muito melhor organizado, fez contratações importantes aqui também, tem alguns jogadores jogando muito bem, né? Como é o caso do Arthur no meio-campo ali, como é o caso do Igor Jesus, que vem jogando muito bem também, vem sendo o destaque da equipe aí. Então a gente tem um time do Botafogo focado para essa competição e é muito provável que a gente tenha aqui um cenário interessante para trabalhar over goals e para trabalhar a correção de preço do time do Seattle, tá? 2,15 a odd do over 2,5, tá? Num preço interessante. E buscar a correção de preço do time americano aqui do Seattle a 3,60 pode ser interessante desde que o Botafogo consiga impor o seu ritmo de jogo, consiga ter um domínio dentro dessa partida aqui. Então vai ser um jogo muito interessante para a gente ver como que o Botafogo vai estrear nessa competição aqui. É muito importante, volto a repetir, que o Botafogo consiga fazer um placar positivo aqui, porque depois vai pegar duas pedreiras aqui, dois europeus dentro do grupo e precisaria aí tirar leite de pedra para conseguir classificar na segunda colocação se perder esse jogo aqui ou se quer empatar esse jogo contra o Seattle aqui, que vai ter um fator casa muito importante aqui também, a gente tem que levar isso em consideração. Vamos ver como é que vai desenrolar esse jogo, mas acredito que será um bom jogo aqui para a gente buscar, sobretudo, o mercado de gols aqui nessa partida, ok? Passando para o grupo C, onde a gente tem aqui no dia 15, também amanhã, às 13 horas, a gente tem Bayern de Munique e Auckland City. Esse jogo aqui de cara eu já falo para vocês que é um jogo onde a gente muito provavelmente não vai ter muito o que fazer nessa partida aqui, porque o Bayern com odd de 1,01, ele praticamente inviabiliza qualquer situação onde a gente possa trabalhar, tá? É um jogo que a gente precisa olhar para entender como que vem a equipe alemã para esse confronto. Naturalmente, a gente tem aqui alguns jogadores, principalmente na linha de defesa, aqui são jogadores reservas, tá? O miolo da defesa aqui, sem o Pamecano e sem o Kim, o Min Jae Kim, aqui, o sul-coreano, que são a dupla de zaga titular da defesa do Bayern, vão estar de fora, né? O Afonso Davies também aqui, o lateral esquerdo, também não vai ser o titular. A gente tem aqui o Pavlovic e o Kimmich na dupla de volantes aqui. Gnabry, Thomas Müller e Olise na linha de meia atacantes. E o Harry Kane lá na frente. Então, é uma equipe que vai estar mista para titular, né? Acredito que os jogadores, dentro dessa ideia de escalação aqui, os que estão de fora são por lesão mesmo, então... se o time do Bayern for com essa equipe aqui, com a montagem mais próxima possível do time titular, a gente deve ter uma supremacia muito grande em cima do time do Auckland City, que é um time semi-profissional, né? É um time da Oceania que, apesar de bater ponto também aí nos mundiais de clubes, a gente vê o representante da Oceania quase sempre é o Auckland City, né? Um time que tem aí um retrospecto interessante nas competições continentais, mas a gente não pode comparar o futebol da Oceania contra um Bayern de Munique da vida aí, que é uma equipe que vem recuperando, inclusive, a sua hegemonia no futebol alemão, né? E marcando presença também aí nas fases finais de uma Champions League, né? As semifinais aí, tá sempre chegando o time do Bayern, então é uma equipe muito forte, tendência de ser o principal favorito para passar em primeiro lugar nesse grupo aqui.
Não dá pra gente tecer uma análise aqui que não seja daqui a pouco uma goleada do Bayern, enfim, mesmo o time não estando 100% focado, 100% interessado nessa competição aqui, a diferença técnica é absurda, é muito grande, então vai depender muito da vontade, da motivação da equipe europeia aqui em fazer um grande jogo, e é claro, a gente vai ficar de olho no outro jogo do grupo C, que a gente tem aqui, grupo C, a gente tem Boca Juniors e Benfica. Esse jogo aqui, sim, um jogo bem interessante para a gente analisar. O Boca Juniors não vive um grande momento no futebol argentino, né? Foi campeão argentino recentemente, é um dos melhores, uma das melhores equipes aí a nível de ranking da Conmebol ainda, né? Muito por isso também é o time que vai um dos times que vai representar a Conmebol nessa competição, né? A gente tem o Boca e o River Plate, né, da Argentina, figurando aqui entre as equipes participantes desse Mundial de Clubes, mas o Boca, como eu falei, não vive assim uma grande fase. A Argentina não tem as escalações previstas aqui desses dois times para esse confronto, mas o Benfica é um time que foi segundo colocado no campeonato português nessa temporada, perdeu aí para o Sporting o campeonato português e a Copa de Portugal, Taça de Portugal também. Então é um time que, embora rivalize aí no seu país contra o Sporting, não tem tido resultados interessantes nessa temporada, não conseguiu vencer nenhum título. Na Champions League também não foi muito longe o time do Benfica, mas é uma equipe europeia tradicional que tem um peso de camisa muito interessante. Então aqui a gente já tem um jogo um pouco mais equilibrado. Se forem os dois times com o seu time titular, a julgar pelo momento, pela fase das equipes aqui, o Benfica é muito melhor time do que o Boca Juniors, né? O que a gente precisa levar em consideração aqui é que a equipe argentina necessariamente vai ter muito mais interesse em tentar fazer um grande jogo aqui do que o time europeu. Como eu falei para vocês, a gente tem a questão aqui do calendário das equipes europeias, que a essa altura deveriam estar de férias, né? Os jogadores deveriam estar de férias e estão disputando uma competição oficial aqui. Então a gente precisa entender qual o interesse, qual a motivação dessas equipes em disputar esse torneio aqui, para saber se vale a pena a gente ficar posicionado contra essas equipes ou a favor delas, dependendo aí de como que o mercado vai se movimentar. Naturalmente aqui a gente vê um favoritismo da equipe europeia, 1,75 odd do Benfica, 4,50 odd do Boca Juniors. Podemos ter um lei Boca Juniors aqui nesse confronto que vai acontecer no domingo às 19 horas. Tá? Então vamos ficar de olho aqui. Jogo que vai acontecer na cidade de Miami, então vamos estar atentos aqui também para Boca Juniors e Benfica, o segundo jogo desse grupo C, beleza? Depois a gente vai para o grupo D, o grupo D que tem o Flamengo aqui como representante brasileiro. Na estreia a gente vai ver no domingo também às 16 horas, Chelsea e Los Angeles, o Los Angeles FC, né? Uma das equipes também mais tradicionais aqui da MLS, né? O principal campeão, o último campeão continental da CONCACAF, né? Então a gente tem aqui uma equipe que tem um retrospecto interessante aqui na sua confederação. Lógico, estamos falando do Chelsea, que foi recentemente campeão da Conference League e que vai estar com uma odd de super favorito aqui abaixo de 1,30, odd 11 para o Los Angeles. Então a gente deve ter aqui um confronto onde o mercado naturalmente vai pesar bastante para o lado do time inglês. Aqui a gente já tem escalação, algumas modificações aqui no time do Chelsea, mas vai com uma equipe muito mais próxima do titular também do que de um time reserva, se confirmando essa escalação aqui. É um bom time do Chelsea para enfrentar o time do Los Angeles aqui nessa estreia das duas equipes, tá? Acredito que não há outro mercado que a gente não possa pensar aqui que não seja um back ao time inglês, mesmo a gente tendo também essa questão aí do interesse da equipe dos jogadores para disputar essa competição, né? A gente tem aí
um time que é amplamente favorito em relação à qualidade técnica, em relação ao ritmo de jogo que vem conseguindo desempenhar. Tem jogadores muito bons tecnicamente aqui também que podem dar um resultado muito interessante a nível individual aqui. O Cole Palmer é um jogador que tem qualidade na bola parada, o Enzo Fernandes é um jogador que tem se destacado muito também nesse time do Chelsea. Enfim, é uma equipe de grande nível técnico aqui e a gente pode ter aí um cenário claro para trabalhar a favor do favorito nesse jogo, tá? Depois, o outro jogo do grupo D é Flamengo e Esperance da Tunísia, tá? A gente tem aqui a estreia do time do Flamengo. Odd de 1,33 para o Flamengo e 8,50 para o Esperance da Tunísia. Basicamente, a gente tem o Flamengo aqui com o peso de um time europeu contra um time africano aqui nesse cenário. Também não temos as escalações aqui das duas equipes ainda, mas naturalmente a gente espera que o Flamengo vá com força máxima para esse confronto. É um jogo onde o Flamengo vencendo muito provavelmente vai ficar dependendo aqui do confronto direto contra o Chelsea para definir aí quem passa em primeiro, quem passa em segundo. Então o Flamengo tem um grupo extremamente acessível aqui para conseguir classificar para a fase de mata-mata dessa competição. É talvez um dos brasileiros com o caminho mais possível aqui de chegar na próxima fase, tá? Tem uma possibilidade aqui interessante de enfrentamento contra os dois adversários, contra o Esperance e contra o Los Angeles. Aqui o Flamengo vai ser favorito, tá? E contra o Chelsea é um jogo onde o Flamengo vai ser a zebra, mas não vai ser uma zebra tão zebra assim como os outros times vão ser para o Chelsea, né? Então aqui a gente tende a ter um confronto com um bom nível de equilíbrio aqui entre Flamengo e Chelsea. Quando esse jogo acontecer, a gente vai fazer uma análise mais detalhada, mas enfim, os dois grandes favoritos para passarem para a próxima fase aqui nesse grupo, no grupo D do Mundial de Clubes, tá? Então, esse jogo vai ser no dia 16, também na segunda-feira, né? Hoje é sábado 14, dia 15 vai ser domingo, 16 segunda-feira, às 22 horas, a gente vai ter Flamengo e Esperance da Tunísia aqui. Trabalhamos com a expectativa de um bom jogo, uma boa estreia do Flamengo aqui. Também um jogo para back ao favorito, levando em consideração que o time da Tunísia não é um time que tenha aí grandes estrelas no seu elenco, grandes craques aí, né? Mas é um time tradicional lá no seu continente que muito provavelmente não vai ter tanta torcida. O Flamengo, a gente sabe, mesmo em terras estrangeiras aí, consegue colocar um número considerável de torcedores aí para acompanhar a sua campanha nessa fase de grupos do Mundial. Vamos ver como é que vai ser a estreia do Flamengo. Temos aqui uma expectativa para um bom back ao favorito aqui. Depois a gente vai para o grupo E. No grupo E a gente tem aqui River Plate e Urawa Reds, time do Japão, né? O River Plate aqui, que também entra com status de um dos favoritos aqui desse grupo, né? Mas aqui a gente tem uma disputa um pouco interessante, porque o Monterrey do México também não é um time bobo. Então a gente tem aqui um grupo que não é tão acessível para o River Plate, assim como a gente tem, por exemplo, o Flamengo como segunda força no grupo que a gente acabou de falar ali contra o Chelsea para classificar, né? O River Plate aqui vai pegar na estreia o time talvez o mais fraco do grupo, né? Urawa Reds do Japão. O time do River Plate que, a nível de futebol sul-americano, sem ser time brasileiro, é talvez a principal potência do futebol sul-americano hoje, mas a gente tem no River Plate uma equipe que utiliza muito seu fator local para conseguir ter vantagem contra seus adversários. Jogando num país onde vai disputar a grande maioria dos jogos em campo neutro, vai ter mais dificuldade a equipe do River Plate. A gente sabe que se tiver a hora que tiver aí River Plate e Monterrey, o time mexicano deve levar mais torcedores do que o time argentino para o estádio. Aí vai ficar a questão de torcida não vai ser algo preponderante aí para a equipe do River Plate conseguir construir aquela atmosfera que quase sempre constrói dentro de casa contra adversários mais fracos, né? Então a gente vai ter aqui um time do River Plate que tecnicamente tem boa qualidade, ele é muito melhor, por exemplo, hoje que o time do Boca Juniors, que é outro representante argentino na competição.
tende a chegar mais longe, até porque o grupo aqui é um pouco mais acessível também, mas vai ter que fazer, sobretudo, um grande jogo na estreia contra o time japonês aqui, que também não tem grandes nomes, não é uma equipe considerada aí nem sequer da segunda linha para poder brigar por uma classificação aqui. Então, nesse grupo, acredito que o Urawa Reds seja a quarta força, time contra o qual o River Plate precisa somar pontos aqui, precisa fazer um grande jogo para não depender aqui de ter que lutar pela sua classificação jogando contra o Monterrey, sobretudo contra a Inter de Milão, que é a grande força desse grupo aqui, tá? Então, imagino que tenhamos aqui um bom cenário para poder operar a favor do time do River Plate também, né? Levando em consideração a qualidade do time argentino, que tem aí alguns nomes interessantes, algumas revelações do futebol argentino. Aí a gente não tem a escalação aqui ainda, mas muito provavelmente a gente vai ter aí o time do River Plate o mais titular possível para esse confronto de estreia, tá? Então, trabalhar a favor do River aqui pode ser uma boa alternativa. Ainda nesse grupo E, a gente tem Monterrey do México e Inter de Milão. Monterrey a 4,75, a Inter a 1,55, então a odd da Inter como favorito aqui contra o Monterrey é exatamente igual à odd do River Plate contra o Urawa Reds. Então a gente tem aqui um cenário do time sul-americano e do time italiano sendo os dois favoritos aqui nesse grupo. Vamos ver como é que vai ser os preços depois entre River Plate e Monterrey. É claro que esse jogo de estreia vai influenciar na precificação do outro jogo que a gente vai ter essas duas equipes se enfrentando, mas é fundamental tanto para o River Plate vencer o seu primeiro jogo para encaminhar já uma boa condição no grupo, quanto a Inter de Milão também vencer aqui. É lógico, a gente tem na Inter de Milão aqui um time que foi finalista da Champions League, ou seja, veio com uma corda esticada, com um empenho físico dos seus jogadores muito forte até o final dessa temporada europeia aqui. A Inter que também esteve envolvida na disputa do título italiano até as últimas rodadas ali, né? Então, é uma equipe que teve um desgaste muito grande ao longo da temporada, talvez não utilize todo o seu time titular aqui. A gente pode ver o time da Inter sendo mesclado aqui com algumas peças suplentes aqui nesse confronto, então aqui a gente tem que tomar muito cuidado para ver qual time titular a Inter de Milão deve levar a campo, quais serão os 11 iniciais da Inter de Milão aqui para esse confronto contra o time mexicano na estreia, tá? Se tiver força máxima, um lay ao Monterrey aqui pode ser a melhor alternativa para esse confronto, tá? O time da Inter de Milão não é um time que costuma se envolver em jogos muito over contra equipes assim de um nível um pouco menor, tá? Então a gente tem a linha do 2,5 a 1,70, eu não acho que seja um preço tão interessante para a gente trabalhar, levando em consideração o time titular da Inter, tá? Se daqui a pouco tiver uma defesa reserva ou tiver o goleiro reserva, situações assim, aí a gente vai para um outro cenário de possibilidade de over nesse confronto aqui, beleza? Bom, falamos do grupo E, agora a gente vai para o grupo F. A estreia do grupo F não traz pra gente nada menos do que Borussia Dortmund e Fluminense. Olha só, confronto inédito, muito interessante aqui. Fluminense com odd 6 e o Dortmund com odd... Aliás, Fluminense com odd 6 e o Dortmund com odd de 1,55, ou seja, uma precificação muito semelhante ao que a gente viu lá, o River Plate contra o Urawa Reds, a Inter de Milão contra o Monterrey, né? Então aqui o Dortmund é favorito contra o Fluminense, odd também de 1,55. Aqui a gente também não tem as escalações das duas equipes, mas se a gente pegar os outros dois times do grupo, o Sundowns e o Ulsan da Coreia, a gente vai ver que o Fluminense pode sim ser a segunda potência do grupo, então esse jogo aqui é fundamental para que o Fluminense consiga aí, daqui a pouco, pavimentar a sua caminhada para uma possível classificação nesse grupo aqui. Se conseguir uma vitória aqui para o Fluminense seria algo excelente, porque daí vai bater a principal força do grupo já na estreia e conseguir se colocar aí numa situação muito interessante para encaminhar uma classificação. Precisaria somente depois confirmar contra os dois adversários mais fracos do grupo, o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Ulsan da Coreia, tá? Ulsan HD da Coreia. Então a gente tem aqui um confronto muito interessante
do Fluminense nessa estreia. Muito provavelmente vai também com força máxima a equipe do Fluminense, que se preparou muito para jogar esse Mundial aí, vai ter alguns jogadores importantes retornando, né? O trabalho do Renato Gaúcho como treinador do Fluminense aqui tem tido ali alguns altos e baixos, tem tido algumas contestações, mas a nível da expectativa que se esperava do trabalho que o Fluminense vinha desempenhando antes com o Mano Menezes e depois com o Renato como treinador, mudou da água para o vinho, é outro estilo de jogo, é outra equipe a nível de iniciativa, então acho que vai ser um grande confronto aqui. Aqui sim a gente tem uma oportunidade interessante para over goals. A linha do 2,5 tá 1,67. Vem descendo essa linha aqui, inclusive essa setinha vermelha para baixo aqui mostra que essa odd ela vem descendo, ou seja, muita gente vem entrando nesse mercado aqui de over 2,5 e eu acho que é uma tendência para o jogo, sim. Acho que as duas equipes têm um bom potencial de oferecer para a gente um cenário de over para a gente trabalhar nesse jogo aqui. Então, o mercado de gols pode ser a minha primeira alternativa para esse jogo, levando em conta aqui um lay ao Fluminense, caso o Dortmund, obviamente, exerça o seu volume de jogo de um time favorito, condizente com aquilo que a gente espera, né? Mas, mais uma vez, a gente tem que levar em conta a expectativa aqui e o peso da camisa que influencia muito, né? Porque a grande maioria dos traders que vão operar nesse tipo de mercado aqui, principalmente traders europeus, eles tendem a ficar posicionados a favor do time europeu, muito também devido ao peso da camisa dessas equipes nessa competição, tá? Então, fiquem espertos em relação a isso, porque o peso da camisa não necessariamente vai determinar o favoritismo da equipe. A gente sabe que isso no papel é uma coisa, mas na prática a motivação da equipe e o interesse pela competição vai fazer com que isso possa se diferenciar entre uma equipe e outra. Nem todos os times europeus vão ter o mesmo interesse, a mesma vontade de disputar esse torneio aqui, ok? Passando então para grupo E nós já falamos, grupo F tem o outro jogo aqui, Ulsan da Coreia e Mamelodi Sundowns da África do Sul. Aqui a gente tem uma precificação muito equilibrada entre as duas equipes, 2,70 para o Ulsan, 2,75 para o Sundowns. Então a gente tem aqui dois times que não estão acostumados a disputar esse tipo de competição, não figuram aí nas disputas de Mundial de Clubes, é muito difícil a gente ver essas equipes aparecendo. Mesmo assim, são equipes que estão presentes agora nesse Mundial de Clubes aqui, e a gente não tem muito o que esperar dessas equipes em relação à possibilidade de classificação, essa que é a verdade, né? Pode ser que algum dos dois times aqui se destaque aí, mas vai precisar confirmar uma zebra muito grande, tanto contra o Fluminense, tanto quanto contra o time do Dortmund, né? Então, eu não imagino que alguma dessas equipes aqui consiga fazer um jogo para construir uma vitória convincente tanto contra o time brasileiro, tanto quanto contra o time alemão aqui nesse grupo, né? Então, a tendência é que num jogo tão equilibrado assim, se não sair um vencedor aqui, se der empate entre esses dois times aqui, apenas um empate entre Fluminense e Dortmund deixaria os dois times vivos para a sequência do grupo, né? Porque depois eles vão enfrentar os dois times mais fortes e a tendência é que não consigam tirar um bom resultado aqui. A gente tem a linha do over 2,5 a 2,15, é muito difícil precificar o mercado de gols aqui para essas equipes nesse momento, né? Acredito que seja um jogo muito mais interessante para a leitura de jogo, mas com esse monte de jogos interessantes aqui que a gente vai ter ao longo dessa fase de grupos, naturalmente a gente vai ter algum jogo que não seja tão atrativo, e acredito que nesse jogo aqui a gente não vai ter tanta liquidez, a gente não vai ter tanto interesse da galera trabalhando nesse jogo aqui. Então, nesse tipo de situação, a gente já tem aí jogos com muito mais liquidez, como é o caso lá de PSG e Atlético de Madrid, que provavelmente vai ter uma liquidez global muito interessante, e jogos com menos interesse, com menos atratividade para o público, que é esse aqui, por exemplo, como Ulsan e Mamelodi Sundowns, tá? Então vale a pena a gente assistir esse jogo para entender como é que essas equipes vêm para a competição, até para a gente poder trabalhar com maior qualidade no jogo daqui a pouco do Sundowns contra o Dortmund, do Ulsan contra o Fluminense e assim por diante, beleza? Então,
foco nesse jogo para a gente pegar um background aqui para os próximos confrontos dessa competição. Grupo G, a gente tem o Manchester City contra o Wydad Casablanca do Marrocos, tá? O Casablanca não é um time que costuma figurar também nessas competições intercontinentais, mas é um time de massiva torcida lá no Marrocos, então é um time tradicional no seu país, é um time que tem talvez os melhores jogadores aí, alguns da seleção marroquina também que jogam nessa equipe do Casablanca, mas que vai enfrentar o Manchester City, que para mim é um dos, junto com o PSG, junto com o Chelsea, junto com o Inter de Milão, talvez seja um dos principais favoritos a vencer essa competição aqui, né? Então a gente tem aqui super favoritismo pro lado do Manchester City, que mesmo que não vá com seu time titular, a gente teve aí já algumas declarações um pouco polêmicas do Guardiola, treinador do Manchester City, dizendo que não necessariamente ele vai utilizar o time titular para enfrentar essa fase de grupos aqui do Mundial, enfim, que ele pode escolher ir com um time mais mesclado para enfrentar esses adversários aqui, enfim, denotando aí daqui a pouco um interesse não tão grande do time do Manchester City nessa primeira fase da competição. Talvez quando comece a funilar aí, pegar adversários um pouco mais difíceis, daqui a pouco pegar algum outro europeu pelo caminho aí na fase de mata-mata, o Manchester City vá com um time totalmente titular, mas a tendência é que nesse começo aqui o time do City não coloque força máxima para esse confronto, o que também não acredito que vá fazer tanta diferença. Como eu falei antes, às vezes é melhor um time reserva muito motivado do que um time titular sem tanta motivação assim, ou com a parte física não estando 100%, né? Então acredito que o Guardiola vai priorizar colocar jogadores que estão fisicamente melhor preparados para esse confronto aqui contra o Casablanca. As odds naturalmente não encorajam a gente a tomar nenhuma posição nesse mercado aqui no pré-jogo, tá? Eventualmente, se acontecer alguma coisa muito fora da curva, daqui a pouco a gente assiste esse jogo aqui, o Casablanca abre o placar, começa ganhando e o Manchester City tem que ir para cima, enfim, a gente busca um cenário um pouco mais anormal dentro do jogo, pode ser que aconteça, mas é muito difícil. A tendência é que o Manchester City domine o jogo de ponta a ponta e consiga fazer um placar aqui de vitória muito tranquilo contra o Wydad Casablanca nesse jogo de estreia do grupo, tá? No outro jogo do grupo, a gente tem a estreia da Juventus. Vamos pegar aqui. Juventus estreia contra o Al Ain. Al Ain dos Emirados Árabes, né? A gente tem aqui um time que tem um investimento muito forte, que tem alguns jogadores interessantes, mas do outro lado a gente tem o time da Juventus, que é um time muito sólido tecnicamente, que é um time que tem qualidades individuais interessantes. A gente não tem aqui ainda as escalações, mas se o time da Juventus for titular, naturalmente aqui deve confirmar esse favoritismo. Existe uma expectativa em relação aos times do mundo árabe para essa competição aqui, de ver como essas equipes vêm para esse torneio aqui, né? A gente tem aí o Al Ahly do Egito, a gente tem o Al Ain dos Emirados Árabes, tem o Al Hilal, se não me engano, da Arábia Saudita também, que está no último grupo aqui, a gente já vai falar deles também. Então, esses times aqui, eles têm tido um investimento muito interessante. A Liga Árabe, o futebol no mundo árabe tem crescido como um todo aí, então essas equipes elas têm ganhado mais visibilidade, têm tido a possibilidade de fazer contratos com jogadores de melhor nível, né? Mesmo assim, o enfrentamento ainda com equipes do eixo europeu aqui, a gente vai ver muito mais vantagem das equipes europeias aqui nessa competição. Essa odd da Juventus aqui, para mim tá bem interessante, tá? Tava acima de 1,20, inclusive até pouco tempo atrás, vem caindo um pouco, mas ainda é uma boa odd, ainda é um bom preço trabalhar um back a Juventus aqui a 1,20 contra o Al Ain, que é um adversário relativamente bem inferior aqui, tá? Então a gente pode ter um cenário aqui para back favorito na Juventus, aqui seria um back super favorito, né? De 1,20 para baixo, de 1,30 para baixo, a gente já pode considerar um back o super favorito, levando em consideração, é claro, volto a repetir para vocês, o interesse da equipe europeia na competição. A gente tem que ver a motivação do time, a escalação do time, o empenho, principalmente nos primeiros minutos. Se a equipe europeia
quiser mostrar que tem interesse na competição, a gente já no começo do jogo a gente já vai perceber isso e vai ficar muito mais fácil de tomar uma posição dentro da partida observando esse tipo de situação, ok? Fechando então aqui o último grupo, o grupo H da competição, a gente tem a estreia do Real Madrid contra o Al Hilal. Jogo muito interessante aqui. Para mim, a gente tem o Real Madrid como principal força desse grupo e duas equipes aqui, o Red Bull Salzburg e o Al Hilal, disputando aí quem seria o segundo colocado. Lembrando que o Pachuca do México também não é uma equipe desprezível, tá? Pachuca é uma equipe que sempre figura aí, quase sempre a gente vê o Pachuca disputando o Mundial de Clubes, né? Naquele formato que a gente tinha até então ali, que se não me engano era 7 ou 9 equipes, né? O Pachuca é uma equipe que sempre aparece aí disputando essa competição. Então a gente tem aqui times que tem um poder de fogo interessante, principalmente no setor ofensivo. O Salzburg é uma equipe que figura também aí nos campeonatos europeus, na Champions League, na Europa League. É muito comum ver o Salzburg aí, é o principal time da Áustria nessas competições aí. Então vale a pena a gente ficar de olho também no Pachuca e no Salzburg nesse grupo. Mas o jogo em questão aqui, Real Madrid e Al Hilal, reserva pra gente aqui duelo interessante entre o Al Hilal, que tem jogadores que já passaram inclusive pelo Real Madrid, pelo futebol europeu em geral, né? A equipe do Real Madrid muito provavelmente vai com algumas modificações. A principal delas é a mudança de treinador. O Real Madrid já vai para um Mundial de Clubes com o Xabi Alonso como treinador, como seu novo treinador, depois de uma passagem aí de 5, 6 temporadas do Ancelotti como treinador do Real Madrid, agora está na seleção brasileira. Então o Real Madrid já vai com uma ideia diferente para esse Mundial, tá? Para um Real Madrid interessante esse campeonato, porque não venceu a Champions League, não venceu a La Liga, então é uma chance aqui do Real Madrid terminar essa temporada, né? Dá para dizer que ainda estamos na temporada 24-25, né? Com a possibilidade de conquistar um título intercontinental aí, que seria algo extremamente bem-vindo para os cofres do clube, né? Porque a premiação é muito boa em relação a dinheiro, e também a visibilidade, a vitrine de ser o primeiro campeão de uma competição inédita, né? Então, o Real Madrid tem essa possibilidade, é um dos favoritos, inclusive, para o título. Acredito que temos aqui preços interessantes para estar back ao Real Madrid, levando em consideração um empenho do time, o interesse do time em disputar essa competição, tá? Mesmo que o Real Madrid não vá com seu time totalmente titular, mas a gente viu o Xabi Alonso fazendo um excelente trabalho no Bayer Leverkusen lá na Alemanha, e agora tem um material humano muito interessante aqui para poder fazer também um bom trabalho no Real Madrid. Se tudo der certo na vida do Xabi Alonso, na vida do Real Madrid, a gente vai ter aí uma parceria de muitos anos desse treinador com essa equipe aqui, que é uma das principais do futebol europeu e deve confirmar isso classificando aqui nesse grupo, tá? Então, back ao Real Madrid a 1,30, para mim tá um preço bom para a gente poder trabalhar nesse confronto aqui. Ainda no grupo H, então, para fechar, a gente tem Pachuca e Salzburg. Como eu falei para vocês, o Salzburg é uma equipe que está quase sempre muito presente aí nas competições europeias. O Pachuca é uma equipe que está muito presente aí nas competições intercontinentais também, tá? Então a gente tem aqui dois times, se a gente for olhar o preço aqui, 2,80 para o Pachuca, 2,30 para o Salzburg, está bem equilibrado o preço também. Acho que pode ser um jogo interessante para over goals, a linha do over 2,5 tá 1,95, então tá num preço mais interessante do que outros jogos com cenário over que a gente analisou aqui nessa primeira rodada da fase de grupos, tá? São equipes que têm um volume de gols feitos e sofridos muito grande aí ao longo dessa última temporada. Se a gente pegasse um retrospecto das equipes, a gente vai ver que são equipes com volume de... Aqui a gente tem essa informação, ó. O Salzburg over 2,5 em 4 das últimas 5 partidas que disputou. Ambas marcam em 8 das últimas 9. Né? Então a gente tem aqui equipes que têm um volume interessante
de gols feitos e sofridos aqui ao longo da temporada. Então o mercado de over me chama a atenção para esse confronto aqui. Mercado de match odds é um pouco mais delicado, a gente tem que tentar analisar aqui qual desses dois times pode se credenciar para ser aí a segunda potência do grupo, levando em consideração que o Real Madrid deve ser a primeira força desse grupo H. Beleza, pessoal? Tá feita a análise aí para vocês, então. Lembrando sempre que eu tô sempre com o apoio aqui da Superbet aqui no meu conteúdo. Então, se você gostou, do vídeo, deixa o like. Se você não tem uma conta na Superbet, é só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link na descrição do vídeo, criar a sua conta, porque eu vou mandar entradas pré-live também para esses jogos feitas lá no site da Superbet, beleza? Lembrando sempre, esse conteúdo é para maior de 18 anos, aposte sempre com responsabilidade. Show de bola, nos vemos no próximo conteúdo, um grande abraço, até lá.